Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022 da Multiplan. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Pérez, presidente, o senhor Armando da Almeida Neto, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Marcelo Barnes, diretor e vice-presidente de desenvolvimento, o Sr. Hans Melcher, diretor de Planejamento e Relações com Investidores, e Sr. Richard Spartman, diretor de Estratégia Digital. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como as informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos do futuro e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência terá a duração de 60 minutos. Após esse período, a área de relações com investidores estará à disposição, no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Isaac Pérez, presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pérez, pode prosseguir. Bom dia, senhoras, senhores. É um prazer estar aqui nessa conferência, iniciando agora a primeira nossa apresentação para o ano de 2022. Nós temos boas notícias para os senhores e eu vou tentar ser o mais breve possível, objetivando falar sobre os desempenhos. Nós vemos com muita alegria o desempenho que estamos tendo esse ano e eu quero explicar a vocês em que base a base que nós temos para demonstrar. As vendas desse trimestre chegaram a 4 bilhões de reais. Se compararmos ao ano de 19, foi um ano bom, inclusive um ano de crescimento, né? Nós teríamos, vamos dizer assim, 13,5% comparando o primeiro trimestre de 19. 26,4% frente ao primeiro trimestre de 2020 e 74,8% frente ao primeiro trimestre de 2021. As vendas nossas têm crescido mês a mês. Eu aqui faço uma pequena observação. Em janeiro, por exemplo, deste ano, elas cresceram 4%, estamos comparando com 19%. Nós crescemos 4,9%, em fevereiro crescemos 15,3%, em março crescemos 20,8% e em abril, aqui nos 25 primeiros dias de abril, que nós temos apurado, cresceram 32,3%.
Em abril, as vendas estão estimadas em 1,6 bilhões. A aceleração equivale a um aumento de 140,2% se compararmos a abril de 21. E mais, é até um número fantástico, mas havia suas razões, 2.125% sobre abril de 2020. Fico até assustado, mas é porque também nós tivemos aquela pandemia, né, que impactou gravemente o nosso setor. Ainda considerando o crescimento de abril de 22 com abril de 19, tá? Se nós estimarmos, fizermos aqui uma estimativa assim, frente ao que está acontecendo, nós acreditamos que as nossas vendas possam até chegar a 20 bilhões de reais, e quando a nossa última estimativa, penso isso, que daria mais ou menos um crescimento de 20% em torno, se compararmos 19. Tá? Se compararmos os outros anos, eu acho até uma covardia, eu não vou comentar, certo? Porque nós ficamos fechados, vocês sabem o que foi a preocupação das autoridades municipais, estaduais, apesar da gente ter feito um trabalho fantástico de investigar o nível de contaminação no shopping, né? E nesse sentido nós contratamos uma empresa internacional, está em dezenas de países, e ela, depois de avaliar os nossos shoppings, nos deu um resultado que foi chocante, mas nós fizemos as prefeituras, os municípios ter conhecimento do que nós apuramos. Não havia nenhum vírus no shopping. Então, aquela ideia que se tinha que o vírus na madeira dura tantos dias, no vidro tantos dias, na roupa tantos dias, isso não existiu. No ar-condicionado não tinha nada, no ar não tinha nada, nos corrimões, nas mesas, nos banheiros. Portanto, eu quero dizer que, apesar do nosso esforço de demonstrar às autoridades e tomar todas as precauções de higiene possíveis, né, com espaçamento entre as pessoas, enfim, todos os protocolos que foram estabelecidos pela Associação Brasileira de Shopping Center, nós fomos muito prejudicados, mas graças ao momento em que nós estamos vivendo, creio que a minha recuperação deve ser também, imagino que seja muito parecida com os nossos outros companheiros do setor. Nesse primeiro trimestre, o Shopping do Rio de Janeiro também foi um destaque. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado, talvez, a liberar as máscaras, né? E a máscara tem um efeito muito pesado sobre as pessoas que vão ao shopping, as pessoas, do ponto de vista psicológico, né? E a decisão das autoridades de dizer que não precisa se usar mais máscara teve também um efeito muito grande, e isso é reconhecido por todos nós. Nesse primeiro trimestre de 22, o shopping do Rio de Janeiro cresceram 30%. No Village Mall, por exemplo, as vendas cresceram 57% frente a 19%. Também foi um número fantástico, né? E aconteceu muito isso porque, durante a pandemia, a Zona Sul passou a frequentar mais o Village Mall. É um shopping mais voltado para a moda internacional, e as pessoas, as grifes internacionais venderam muito, porque as pessoas estavam impedidas de viajar, né? Isso nos ajudou muito. Mas ele continua, apesar da liberação, hoje nós continuamos vendendo muito bem. Um dado também que é muito expressivo é que, agora neste mês, Morumbi Shopping apresenta um fluxo de veículos 36% superior a 19. Imagino que isso também tem muita relação com o evento que nós estamos fazendo, da exposição do Van Gogh, que já trouxe mais de 150 mil pessoas ao shopping nesse período, e que é a comemoração que nós fazemos dos 40 anos do Morumbi Shopping, que completa agora, acho que em maio, não é isso?
40 anos. É mais um quarentão que a gente tem aqui. A gente tem uns quarentões aqui que faturam muito, viu? Nesse trimestre, a receita bruta da companhia atingiu 453 milhões, um crescimento de 33%, se compararmos a 19, tá? E se compararmos com 20, 59%, e por aí vai. Os números são muito expressivos. O fato que eu gosto muito de lembrar é o seguinte: nosso DNA, a empresa Multiplan nasceu como uma empresa imobiliária. E nesse momento, nós dispomos de cerca de 825 mil metros quadrados de desenvolvimento para futuros projetos imobiliários. Já os shoppings têm ainda projetos de expansão para mais 200 mil metros quadrados. E eu faço questão de frisar esse aspecto, que a melhor coisa que a gente pode ter em rentabilidade é realmente crescer onde os shoppings já são muito rentáveis, já são muito demandados, entendeu? As expansões visam também adaptar ao shopping as novas necessidades que a sociedade vem enfrentando, tá? A nossa preocupação ao longo desses 50 anos foi muito também olhando as demandas sociais, tá? No sentido de que nós transformamos shoppings que antes eram shoppings muito focados em vestuário, fast food e algumas outras atividades do lar, e hoje são shoppings que concentram grandes áreas de lazer, grandes áreas de restaurantes, são demandados pela sociedade, pelas pessoas dos bairros, como áreas de entretenimento também, prazer, alegria, onde as pessoas se encontram com segurança. No fundo, o shopping center ele é sempre um subproduto do caos urbano, né? Se não fossem os shoppings hoje, as cidades não funcionariam, como não funcionaram já há muitos anos atrás, quando a produção de automóveis cresceu exponencialmente e evidentemente, não havia mais como estacionar para fazer compra. Os shoppings trouxeram, evidentemente, uma solução urbana, criativa, e que hoje, evidentemente, nós verificamos que as pessoas vão mais ao shopping, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que à praia. Quando nós inauguramos aqui o primeiro shopping, o Barra Shopping, as pessoas iam mais à praia do que ao shopping. A gente ficava esperando aqui que a praia fosse entardecendo para as pessoas virem para o shopping. Hoje, nós passamos a ser talvez os shoppings nas cidades, né, são a grande ponto de encontro, o ponto em que as famílias frequentam. Enfim, nós estamos colhendo frutos, apesar do momento difícil que o mundo está vivendo, né, nesse momento, com vendas crescentes, e eu estimo que as coisas não vão parar aí, vão ser muito bom. Um dado importante também é que nós estamos vendo que as empresas que locaram, nós chegamos a uma vacância no pico da pandemia de 10%. Hoje a nossa vacância está em 5%, quando o normal, em tempos normais, era de 2% e 3%. Tá? Então, acho que nós, de certa forma, colhemos frutos também de uma renúncia que nós fizemos para os lojistas durante a pandemia de 1,3 bilhões de reais. Nós deixamos de faturar isso, de arrecadar, considerando, sobretudo, que os lojistas são os nossos parceiros e a gente fez tudo que era possível para preservá-los, criando facilidades, alongando o pagamento e deixando de cobrar. Creio que a nossa empresa foi a única empresa no país que teve uma renúncia dessa ordem. Eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha feito mais. E nós entendemos sempre que o shopping é um corpo único, né? O empresário, o empreendedor e o lojista são um corpo único. Um não funciona sem o outro. Mas ele, com essa parceria, uma parceria que nós já temos de longa data, ela hoje está trazendo resultados muito positivos. Creio que a nossa empresa é uma das que tem a menor vacância no Brasil hoje. Nós queremos destacar também que estamos construindo em Porto Alegre um grande projeto, um verdadeiro bairro, né?
na Zona Sul de Porto Alegre, está crescendo após a gente ter investido no Barra Shopping Sul. Nós estamos criando um novo polo. O Guaíba sempre foi um risco de destaque, que agora nós estamos aproveitando, construindo o Golden Lake, que é um projeto de investimento de 4 bilhões. Nós iniciamos já a construção do primeiro núcleo, a área já está praticamente urbanizada, é um bairro fechado, é um bairro fantástico. Não vou entrar em detalhes, mas você pode imaginar que tem tudo que as pessoas precisam para viver numa comunidade. E ali também está integrado ao Barra Shopping Sul, portanto, Barra Shopping Sul, bairro, Guaíba, isso tudo faz parte, né? Nós já vendemos agora o primeiro núcleo, já conseguimos vender 40%, começamos a construção, e ao todo são quantos núcleos, Marcelo? 6. 6 núcleos. Né? Então, esse é o primeiro núcleo. Projeto que está estimado em 4 bilhões de reais, que será realizado ao longo de anos, e onde a companhia espera ter um grande retorno. Sobretudo que esse projeto, a aprovação dele levou 10 anos. 10 anos. É uma história longa, viu? É muita vontade da companhia de realizar o projeto, mas nós estamos felizes porque nós estamos mudando a feição da Zona Sul, que agora passou a ser um polo de desenvolvimento também, em contraponto à Zona Norte de Porto Alegre. Um dado que eu quero destacar também é a questão de aproveitamento da tecnologia frente a um tráfego que nós temos hoje de cerca de 200 milhões de pessoas que frequentam o nosso shopping. Nós estimamos que 20% dessas pessoas são pessoas que vão lá quase todos os dias, né? E esse é um potencial que passa a ser aproveitado pelo Mind, que é o nosso departamento de inovação digital. E nós estamos investindo muito em tecnologia, porque esse potencial está sendo muito útil à companhia, que já apresenta bons resultados. Nesse começo do ano, o Mind, departamento que reúne os nossos times de marketing e inovação digital, colheram excelentes resultados. Mais de 200 mil clientes baixaram o Multi, somente neste ano, no ano... 2 milhões e 200 mil. Não, 2 milhões e 200 mil foram aqui... desde o lançamento, é isso? Desde o lançamento, 2,2 milhões. 2,2 milhões foi desde o lançamento. Então, quero entender o seguinte, né? Quando se falava muito que a tecnologia era disruptiva, que ela ia acabar com o comércio presencial, quero dizer a vocês, isto não aconteceu e que grande parte das locações novas tem sido feita em empresas de tecnologia. O comerciante hoje todos eles têm o seu aplicativo, o que é muito bom. Mas, evidentemente, o shopping é imprescindível, que é onde a pessoa vai, examina, vê, olha. E tem um lado também que eu acho um pouco romântico, mas é verdade. A compra no shopping é sempre muito mais prazerosa, a compra presencial, do que a compra no digital. A compra digital eu reputo como sendo uma necessidade. Você precisa comprar uma pizza, você precisa comprar um remédio, um livro. É quase que uma compra de commodities, né? Até quando se pede hoje restaurantes para fornecer, já não vem muito bem, né? As pessoas reclamam que, tirando pizza, a comida não chega tão bem à sua casa, entendeu? Então, essa hoje, busca da tecnologia, a integração, o fato de que todos os nossos lojistas têm também os seus aplicativos, traz, evidentemente, um potencial maior, não é? Porque hoje, praticamente, ele tem duas frentes de comunicação. São os milhões de pessoas que passam no shopping por mês. Nós temos shoppings aqui que recebem mais de 2 milhões de pessoas por mês, não é? E tem contato com os produtos, visual, né? É uma coisa diferente. E, ao mesmo tempo, também, hoje, todos os lojistas têm o seu aplicativo. Tá? Então, quero dizer que essa conjunção de shopping e tecnologia está sendo muito bem aproveitada.
Nós temos o Multi Você, que é um outro dado importante, que é um programa de relacionamento com os nossos clientes. Ele está presente em todos os shoppings, é um programa que está integrado ao nosso aplicativo e também reúne benefícios além, como uma sala VIP, assistentes de compras, permite a troca de pontos por experiências diferenciadas. Exemplificativamente, o Shopping do Rio acabaram de oferecer, por exemplo, uma noite no camarote da Sapucaí. Isso até é mais um ganho, né? É mais um benefício que o nosso aplicativo traz. Bom, eu diria que juntos, o Multi e o Multi Você estão atingindo os seus objetivos e criando um canal digital direto que aproxima ainda mais o público consumidor, oferecendo uma certa comodidade que antes não tinha. Nós vemos a tecnologia hoje como um aliado nosso, e não como um concorrente. Tá? Exatamente dada a realidade do que nós estamos observando. Tá? E o comércio eletrônico é um complemento ao comércio presencial. Agora, nós precisamos entender que nós vivemos no mundo real, no mundo das coisas, das pessoas, e a natureza humana, ela busca sempre o convívio entre outros. Notamos, inclusive, agora, que a grande demanda que os shoppings estão tendo é de presença, de convívio com as pessoas. Uma demanda simplesmente humana. Tá? Afinal, nós somos gregários, nós não vivemos isolados uns dos outros. E eu digo que é tão bom aquele carnaval que eu vejo no shopping, quando estão lotados, as pessoas estão alegres, felizes. Né? Agora não tem Covid, então está todo mundo em paz. Enfim, passamos por essa crise e agora, finalmente, eu queria destacar uma nova inovação, assim como nós fizemos o primeiro centro médico no mundo, dentro de um shopping, que é aqui no Barra Shopping, um centro hoje que recebe entre consultas e exames mês 300 mil consultas e exames mês, e que é, evidentemente, um conforto para as pessoas que normalmente frequentam o shopping, normalmente adotam o centro médico. E agora, pioneiramente também no mundo, nós criamos o Multiser, é um centro de gestão da emoção dentro de um shopping. E esse projeto nosso foi feito em parceria com o renomado médico, o Dr. Augusto Cury, também um grande escritor de livros de autoajuda. A Multiplan agora se preocupa a oferecer um serviço módico, até subsidiado, dentro do shopping center, serviço de atendimento psicológico às pessoas. E uma das preocupações nossas é que nós damos muito prazer, tratamos de tudo, mas antes observávamos que nós não podíamos tratar da alma humana. E agora nós vamos focado nesse lado, né? Principalmente pós-pandemia, em que as pessoas ficaram muito traumatizadas. Os serviços de assistência psicológica e psiquiátrica se tornaram muito escassos. E nós estamos oferecendo esse serviço a um preço extremamente módico, já no Ribeirão Shopping. É um projeto pioneiro, digo a vocês, foi lançado acho que em novembro, outubro do ano passado, e que está indo muito bem, inclusive os planos de saúde já adotam o Multiser como uma alternativa de tratamento psicológico. Né? Então, se nós imaginamos que esse serviço nós também levaremos para todos os nossos shoppings no Brasil. Tá? Fomos muito reconhecidos por associações de médicos e psiquiatras, muito elogio de desmistificar o tratamento psicológico de uma forma mais normal, como não tem nenhum desastre, porque quem vai tratar da cabeça não é maluco. Antigamente, você dissesse que ia tratar com o psiquiatra e dizia, então esse cara está maluco. Mas não tem nenhum maluco aqui, não. Eu mesmo já sou PhD nisso, viu? Então, quero dizer a vocês que este também é um grande avanço que nós estamos dando. Esperamos que isso possa ser replicado em todos os shoppings. Né? Nós sempre fomos inovadores. Nós criamos o primeiro centro gourmet, eu me lembro, deve ter uns 30 anos também, no Morumbi Shopping, criamos o Gourmet Shopping,
quando aquela região ainda era uma região periférica, né? E hoje é um sucesso esse nosso gourmet shopping, eu não sei, mas acho que Morumbi, nós iniciamos com 14 restaurantes, eram os principais restaurantes de São Paulo, isso trouxe muito fluxo e bons resultados. Também fomos o primeiro a fazer um multiplex dentro de um shopping em Brasília, era o primeiro multiplex, Brasília só tinha um cinema. Me lembro que naquela época os nossos concorrentes até achavam que dentro de um ano nós iríamos fechar os multiplex. No primeiro ano recebeu mais de 1 milhão de pessoas e continua lá muito bem, né? Então a nossa empresa é uma empresa que procura enxergar um pouco à frente, sensível às novas demandas que a sociedade tem. Parque Shopping Jacarepaguá, por exemplo, que nós inauguramos, é um shopping que tem uma grande economia, né? Ele resulta em uma redução de custo condominial expressivo. Em energia elétrica, nós reduzimos a conta em 20%. Construímos também uma estação própria de tratamento de efluentes, que traz uma economia de 35% no consumo de água potável. Reutilizamos a água da chuva. Essas medidas reforçam o impacto positivo para a preservação do meio ambiente e o compromisso nosso com as melhores práticas de sustentabilidade. Criamos também áreas abertas. O shopping é um shopping mais aberto, talvez hoje um dos shoppings mais bonitos que tem no Brasil. E nós entregamos isso, construímos esse shopping durante a pandemia. A empresa não parou, ela continuou investindo, continuou fazendo. Inauguramos em novembro do ano passado e vai muito bem. É um shopping que vai regenerar toda uma região que já tinha sido esquecida, onde nós investimos em asfaltamentos, em sinalização, em pontes, melhoramos as vias de acesso no bairro como um todo, né, para facilitar o fluxo de acesso também ao shopping, né? Então, eu quero ressaltar que um shopping tem essa capacidade de regenerar uma região que antes estava esquecida, em um bairro importante do Rio de Janeiro, e que agora, evidentemente, respira um novo ar. Já as pessoas que moram em Jacarepaguá já não estão tão seguras de vir para Barrantes. Havia quase que um êxodo. Agora estão felizes e ganharam um grande equipamento que é importante na regeneração e criação de novos bairros, assim como todos os nossos shoppings formaram grandes polos urbanos, tá? Então, eu quero agradecer a vocês, tá? Lembrando que o Jacarepaguá criou 4.000 empregos diretos e indiretos outros 4.000. Portanto, nós geramos 8.000 empregos no momento em que o Brasil vivia uma situação muito difícil. Nós continuamos acreditando no Brasil e continuaremos investindo aqui. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta é de Pedro Agnar, Credit Suisse. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta e aproveitando e parabenizar também pelos resultados. Do meu lado, eu queria entender um pouco melhor em relação ao custo de ocupação. Acho que já era esperado que ele deveria subir um pouco. O que eu queria entender é se esse patamar que a gente viu agora no resultado do primeiro trimestre é algo que deve se normalizar ao longo do ano, ou se vocês imaginam que tem espaço ainda para aumentar um pouco esse custo de ocupação.
E aproveitando também nessa dinâmica de retirada de desconto e aumento de aluguel, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor entre, assim, dentro do portfólio, onde vocês ainda veem mais espaço, tanto por região ou talvez por ativo, de ainda aumentar os aluguéis, e também se esse custo de ocupação ele conversa assim com o portfólio como um todo, ou se tem shoppings que estão ainda muito acima disso, muito abaixo. Obrigado. Respondendo a você o seguinte, esse primeiro trimestre do ano é um trimestre mais difícil. Tá? Nós agora vamos entrar num trimestre mais favorável às vendas, que é maio e junho, né? Você tem maio, mãe, em junho tem, enfim, em julho, esse tem namorados. Então, eu creio que essa tendência vai continuar. Eu penso assim, não é? Pelo menos a nossa curva de vendas sempre registrou esse trimestre próximo agora, um trimestre mais produtivo para o varejo. Quanto aos outros pontos sobre... A questão do custo de ocupação ainda, só lembrando que tiveram mudanças, reduções que vão permanecer durante muito tempo, principalmente nos encargos comuns, né, nos custos comuns, melhorias em processos, em redução de estrutura. Isso vai ser um benefício aliado aqui ao ponto que é o mais importante que o Dr. Pérez colocou, que é essa expectativa de crescimento de vendas. Nós vimos abril, né, com 32% de crescimento, contra 13% do primeiro trimestre. Então, essa tendência que vai ajudar. Você vê que está crescendo, né? Cresceu 5, 10, 15, agora abril vai a 32, quer dizer, se nós continuarmos assim, eu acho que o resultado será muito bom esse ano. Tem um outro ponto até para destacar, Dr. Pérez, que é a questão de diversos condomínios nossos, shoppings, né? Eles não tinham nenhum aumento condominial, nem real, nem nominal, durante anos e anos. E esse descontrole inflacionário que nós vemos no mundo, muitas vezes faz impossível você continuar com o mesmo custo condominial que você tinha há 4, tem shoppings que há 5 anos não tinham nenhum reajuste. Então, é natural que você tenha essas mudanças. Quanto à retirada de desconto, Pedro, outro ponto que é importante é que nós temos ainda uma área vaga, né, maior do que tínhamos no passado. E, consequentemente, com um turnover mais alto que você tem visto ao longo desses trimestres, você tem uma área inativa, né? Porque tem gente que, lojista entrando, está preparando sua loja, então você tem uma carência de aluguel durante o período. Né? Isso nós estimamos ser 24 mil metros agora, de área. Então, você tem ainda um potencial de crescimento, de aumento, além do aumento da própria produtividade natural da área ocupada. Tá ok? Está respondido, Pedro? Perfeito. Obrigado, Dr. Pérez e Armando. Bom dia. Obrigado você. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Lobato, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado aqui eu tenho duas. A primeira é em relação ao endividamento aí, né, que apresentou uma queda expressiva nesse TRI. Queria entender mais se vocês veem esse patamar aí de 2,4 aí, dívida líquida EBITDA o mais saudável, ou a gente deve ver esse indicador aí reduzindo cada vez mais ao longo do ano. E a segunda é em relação ao Golden Lake, né? Vocês falaram que já chegou lá uns 40% vendido da área privativa. Eu queria entender como é que está a cabeça para o lançamento das próximas fases, quanto que vocês... se isso pode ser se a venda da primeira fase pode ser um gatilho para o lançamento das próximas ou independente. E é isso. Obrigado. Pedro, Armando, bom dia, obrigado pela pergunta. Em relação ao endividamento, assim, foi um bom ponto que você trouxe. Nós fizemos uma série de gestão de passivos no ano passado, em especial no quarto trimestre, com que trouxe uma economia maior da despesa financeira desse ano, preparando para um ciclo de juros mais altos, como obviamente veio, e já era esperado que viesse.
nós conseguimos, então, reduzir o spread que nós pagamos sobre a Selic para 18 basis points. Ele é o spread mais baixo que você tem desde 2018 para a companhia, tá? Ou talvez até 17, 16, que a gente pegou aqui os últimos 5 anos só, sobre a Selic. Né? E o forte resultado operacional da companhia permitiu que essa desalavancagem viesse mais rápido, de 3,08 vezes dívida líquida pelo EBITDA para 2,43 nesse trimestre. A expectativa nossa é que a companhia continue se desalavancando ao longo dos próximos trimestres, e isso é muito bom, porque nós tivemos uma alavancagem um pouco mais alta em função dos descontos, que foi até comentado pelo Dr. Pérez mais cedo, concedidos durante a pandemia, fechamentos durante esse período todo, que acabou nos impondo um endividamento mais alto do que era planejado. Então, nós estamos voltando aqui para a normalidade, o que dá para a companhia uma estrutura de capital mais forte, muito espaço para poder executar a sua estratégia de crescimento, ou de retornar dinheiro para os investidores, ou até mesmo recomprando ação, como nós vimos nesse trimestre, uma recompra de 3,3 milhões de ações. Em relação ao Golden Lake, obviamente, nós estamos preparando, o Dr. Pérez comentou, o Marcelo também, são 6 fases, né? O que nós estamos criando ali é a cultura de um novo bairro. Né? Por favor. Vou explicar. Isso aí é o seguinte, isso aqui, rapaz, são quantos anos de negócio imobiliário? Mais de 50 anos. 50 anos. O DNA da companhia é um DNA imobiliário, perfeito? A gente derivou, num determinado momento, para investimentos em projetos de shopping center, que isso era, vamos dizer assim, uma nova atividade importante, não só para o Brasil, mas no mundo também. Né? E o comércio passou a se desenvolver assim. Hoje, o comércio varejista não fosse o shopping center, fosse o comércio de rua, a indústria não se expandiria, enfim, as pessoas não teriam como comprar, como ir, com todo o projeto urbanístico nosso não foi feito para o carro estacionar em frente à loja. Né? E a população cresceu, as cidades se concentraram, entendeu? O caos urbano levou a gente à solução. Quando nós estamos criando um bairro praticamente privativo, talvez o primeiro em Porto Alegre, é um bairro, tá? É um bairro que traz segurança, conforto, comodidades. Eu não vou descrever todos os benefícios, mas a gente começou aqui pelo projeto mais difícil, que são os apartamentos de alto luxo. Os apartamentos de alto luxo, já vender 40% nessa crise foi fantástico, entendeu? Nós temos demanda, que os corretores nos falam, para um apartamento de 180, 200 metros quadrados, né? Nós vendemos apartamentos de 500 metros quadrados, entendeu? Em Porto Alegre, enfim, um valor muito alto. Então, mas para uma faixa mais média, mais intermediária, é uma demanda incrível. E nós vamos, brevemente, provavelmente, vamos lançar também um outro núcleo, que as vendas vão ser muito mais aceleradas. Se trata de uma faixa da população com mais amplitude, ou seja, muitas pessoas procuram esse produto que nós estamos fazendo, que no fundo é uma réplica do que nós fizemos aqui no Golden Green. Né? O Golden Green também nós iniciamos pelos apartamentos de frente para o mar, top e tal, e é sempre uma venda mais difícil. Mas depois os apartamentos menores, esses vêm com uma demanda. O número de pessoas que precisam desse tipo de moradia é muito maior, muito mais expressivo, e são menos afeitos a questões de crises políticas e crises econômicas, entendeu? São pessoas que precisam mesmo para mudar a sua vida para melhor, ou seja, é um ambiente fantástico, que nós só temos aqui no Rio de Janeiro o Golden Green. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem 6 milhões de habitantes. Porto Alegre é uma cidade que tem 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Então é preciso entender que a nossa estratégia de sempre começando pelos melhores é para estabelecer um padrão de qualidade para todo o empreendimento. Mas a empresa é cautelosa, ela vai vendendo e vai construindo, vai vendendo e vai construindo. Esse não é um projeto para ser feito em 2 anos ou 3 anos, é um projeto que vai levar 10 anos, mas será sempre
feito como também fizemos aqui no Rio. É um projeto inédito, eu diria quase que no Brasil. Perfeito. Pedro, respondida a pergunta? Claro, muito claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, você. Nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, Citibank. Oi, doutor Pérez, Armando, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre os encargos comuns, né? Um follow-up nisso. Vocês comentaram que tem conseguido algumas economias permanentes. Vocês até comentam de uma metodologia nova que vocês adotaram, falam disso no release, acho que o nome é Scrum Agile. Então, comentar um pouco do que ficou permanente, né, no pós-Covid, de redução de encargo comum, o que mudou de fato em termos de processo, em termos de centralização, num centro de serviço compartilhado, que vai permitir, por exemplo, vocês terem esse encargo comum como percentual de vendas realmente mais baixo, que foi o caso aqui nesse TRI, né? Apesar cuja ocupação está um pouco mais alto pelo aluguel forte, o percentual do encargo comum sobre as vendas está mais baixo, em 5,4%. E a segunda pergunta é sobre M&A. Então, a gente viu hoje de manhã que muito provavelmente vai acontecer um M&A na indústria, né? De duas empresas muito grandes. E falar um pouco da estratégia de M&A de vocês, né? No passado, vocês já fizeram M&A no nível de ativo. Eu lembro do Olímpia, por exemplo, né? Vocês compraram da Brookfield, mas um M&A mais representativo, assim, tem portfólios no Nordeste muito grandes, né? Coisa de 500 milhões de EBITDA por lá, tem um no Sul, lá em Santa Catarina. Então, se a companhia também considera M&A, assim, nível de companhia, né? Um M&A de um outro portfólio, não só no nível do ativo, dado que enfim, o M&A está voltando aqui no Brasil, aparentemente, a gente vai ter um grande, provavelmente, em breve. Obrigado. André, deixa eu explicar a você. A companhia examinou essas possibilidades. Tá? Isso sempre estiveram conosco. Mas a nossa decisão é o seguinte: a companhia tem, no momento, 20 shopping centers. Shopping crítico, praticamente, que a gente tem, um shopping, talvez, em Ribeirão Preto, Santa Úrsula é mais difícil, mas os outros shoppings são muito bons. Então, a gente prima muito pela qualidade, pela qualidade, essencialmente a qualidade. Tá? E, às vezes, certas aquisições que envolvem também muitos shoppings que não performam bem, que tem um grande peso na companhia, nós evitamos, porque quando você tem que cuidar de problemas, você deixa de tratar da qualidade. Então, a nossa posição foi exatamente a posição conservadora, tá? E é muito bom que haja um concorrente maior também, tá? Como nós, mas a companhia vai continuar desenvolvendo seus projetos, fazendo seus shoppings, fazendo as suas expansões. O importante, evidentemente, é ter qualidade. Quer dizer, a gente não perde quando tem qualidade. Agora, a quantidade nem sempre representa um ganho para a companhia, até porque também tem muitos problemas para resolver. Tá? Então, a nossa opção é por fazer projetos e estar associados, se assim for, a empresas que têm um shopping com um perfil parecido com o nosso. Tá? Nós sofremos menos na crise também, porque são shoppings que vendem bem, são shoppings de muito boa qualidade. E nós continuamos investindo agora, reformando shoppings nossos, melhorando, trocando pisos, melhorando banheiros, enfim. A companhia não parou nesse período. Então, a nossa preocupação é a qualidade antes de tudo. A quantidade é importante, mas a qualidade para nós é mais importante. Essa é a nossa estratégia. André, vou responder a primeira pergunta, mas só complementando ainda sobre M&A, assim, um ponto importante para nós é a alocação de capital, né? Retorno. Não é crescimento. Crescer, temos agora um número maior de shoppings ou um número de vendas maior, que vale em geração de valor.
né? Você crescer comercialmente, você ficar mais forte comercialmente, o valor comercial, por ter melhores pontos, como o doutor Pérez ressaltou aqui muito bem, através da qualidade. É ter bons pontos, pontos mais fortes. Ponto de qualidade. Não é ter mais pontos só. Né? E a outra é a alocação de capital. A que custo? É muito fácil crescer, mas dar um retorno muito baixo. Né? Então, são pontos que a gente presta muita atenção. Vocês já viram a companhia, em determinados anos, serem mais ativas em termos de compras de minoritários, de participações. O que vocês não viram foram todos aqueles negócios que não funcionaram, não saíram, muitas vezes porque a gente não entendia que era a alocação de capital desejado, o retorno desejado para a companhia, para os seus acionistas. Então, são dois pontos complementares aqui à resposta do Dr. Pérez que eu queria levar em consideração. E tem um outro fator também, irmão. É o seguinte, nós somos uma empresa que tem um comando. Tá? Ela tem o seu conselho de administração, mas ela tem um comando. Se você perde o controle de uma companhia, você muitas vezes tem dificuldade de gerir, porque são grupos heterogêneos, pensam diferente e tal. E nós somos pioneiros nesse negócio de shopping center, praticamente o primeiro shopping mesmo para valer eu fiz em São Paulo, que foi o shopping Ibirapuera, né? A gente está nesse assunto, eu já estou nisso há quase 50 anos. Então, nós sabemos perfeitamente que ponto e qualidade são fundamentais. E nós estamos muito fortes na região sudeste, que é uma região que representa mais de 60% do PIB do Brasil. Tá? Temos um shopping no Nordeste que vai muito bem, é até uma parceria com a Aliança. Tá? E estamos no Sul, no Centro-Oeste. Então, a gente procura focar as regiões onde a gente possa extrair melhores resultados. Essa tem sido a nossa estratégia. Perfeito. Em relação ao custo de ocupação, André, são inúmeros itens que eu poderia destacar. Eu vou tentar organizar de algumas formas. Toda a questão de inovação digital, muitas vindo já através do Multi, muitas vindo através dos projetos que são desenvolvidos pela área de tecnologia da informação, e outros são desenvolvidos através do shopping, como já mencionamos lá, o uso de tecnologia agile, de metodologias de desenvolvimento, mas trazem resultados. Por exemplo, questão de pagamento de estacionamento via multi, isso traz não só dados, informações relevantes, mas economias para nós. A questão de você ter a inteligência artificial respondendo perguntas, de você ter menos gente na estrutura do shopping para responder essas perguntas. Onde é que a loja está? Onde é que a loja está? Que horas que abre? Que horas que fecha? Hoje, todos os nossos shoppings, através do seu site, você tem lá os aplicativos, acesso ao que a gente chama do Zeca. Me permite falar um ponto aqui. Nós temos um shopping center, um dos nossos shopping centers, tá? Que representa um faturamento, ele sozinho, maior do que mais da metade do shopping do Brasil. As companhias médias e menores não têm o faturamento nem têm o resultado que nós temos num shopping nosso. Tá? Um Barra Shopping que fatura quase 2 bilhões e não sei quanto, e tem uma receita de quase 300 milhões, e recebe 25 milhões de pessoas por ano. O que eu quero mostrar é que, realmente, a força da companhia está focada nesses 5 primeiros shoppings, de certa forma, que foram os primeiros 5 que nós fizemos, que já são quarentões aí, que cresceram, se expandiram, se fixaram e que criaram cidades no seu entorno. Lá em Belo Horizonte, nós fizemos um shopping na BR-3, a antiga BR-3, agora é BR-040, lá, numa autoestrada, que não tinha nada.
Hoje tem um bairro mais importante de Belo Horizonte, está localizado no entorno do shopping. Eu queria responder isso por ocupação, mas eu toquei num ponto que é importante. O Hans está até trazendo aqui, só apontando para um dado que está no ano. O senhor está dando 2 shoppings. O Barra Shopping, né, não é à toa, o senhor está dizendo, a receita de locação dele cresceu 47% de 2019 para cá, no primeiro trimestre. E o BH Shopping cresceu 69%. Teve uma aquisição de participação no BH Shopping, mostrando a força desses empreendimentos. Então, 5 shoppings nossos representa a ponta do faturamento. Mas só para terminar aqui a questão ainda do André, tem um outro ponto que é muito relevante, que nós falamos muitas vezes, falam sobre ESG, né, sobre os temas sociais, governamentais e ambientais, mas tem um tema econômico relativo a esse, que é o investimento que você faz, que tem um impacto muito positivo no meio ambiente, mas também uma redução grande condominial. E eu não vou ficar aqui repetindo as iniciativas, por exemplo, de Jacarepaguá, um shopping mais moderno nosso, mas que trouxeram uma redução condominial muito grande. Então, vários dos nossos empreendimentos, existem investimentos que têm um impacto muito positivo para os padrões da ESG, mas mais do que isso, eles têm a sustentação econômica, eles permitem reduzir o custo condominial. Vou parar por aqui, porque nós temos mais perguntas. Acho que a gente respondeu, André, a você, mas qualquer dúvida que você precise mais detalhamento, por favor, a gente pode depois te mandar, tá? Ou só perguntar por aí. Tá ótimo, super claro. Obrigado, Dr. Pérez Erwan. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, XP. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns pelos resultados, bem forte. 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira é relacionada ao Golden Lake, né? Vocês já mencionaram aí que a venda está numa dinâmica bem favorável aí. Eu queria entender do lado da rentabilidade, né? Como é que vocês estão vendo a margem bruta projetada agora, dado esse ambiente inflacionário um pouco mais desafiador, né? Então, essa seria a primeira pergunta, aí depois eu volto para a segunda. Obrigado. Igor, você vai esperar a resposta primeira para fazer a segunda pergunta, é isso? Perfeito. Perfeito. Igor, a margem está em 27,8%. Vamos lembrar que, como o Dr. Pérez estava apontando, nós estamos criando aqui um bairro novo, uma marca nova. Então, obviamente, primeira custo fase de infraestrutura, de urbanização muito alto. É isso. E esse é um projeto que o Marcelo lembrou um ponto importante também aqui, que nós decidimos usar a capacidade da companhia como construtora, né? Nós estamos fazendo com a equipe própria, construindo esse projeto, como já fizemos outras vezes em shoppings e outros empreendimentos imobiliários, né? Então, o que a gente entende que com a implantação de um novo conceito em Porto Alegre, de uma área tão nobre, que você já está fazendo toda a infraestrutura necessária, que é a área comum, que poderia ser feito na frente, mas nós já estamos antecipando, isso obviamente acaba tendo um impacto maior nesse primeiro momento, e mesmo assim nós estamos tendo uma margem bruta de 27,8%. Tá ótimo, bem claro. E a outra pergunta, né, que a gente está vendo, esse ritmo de venda é muito forte que vocês tiveram em abril. Então, para entender se essa performance aí, muito boa que vocês tiveram deve continuar se traduzindo em crescimento de aluguel aí no segundo trimestre, né? Entender se essa leitura faz sentido. Obrigado, pessoal. Igor, só corrigindo, eu falei 27,8 de margem, 27,7 para ser preciso aqui, tá? Em relação a vendas, se você for olhar os trimestres anteriores no conference call, se falava muito sobre a sustentabilidade, a questão do custo de ocupação, era uma preocupação muito grande dos analistas. E essas vendas mais altas, né, principalmente, o Dr. Pérez já deu, assim, o crescimento de janeiro, fevereiro maior, março maior ainda, e abril ainda muito maior, eles dão uma sustentabilidade, né? É muito importante para ter esse equilíbrio no longo prazo. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que essas vendas ocorrem
um crescimento de, por exemplo, pegar abril, de 32% sobre os 25 dias de abril de 2019, com uma vacância maior, com uma vacância ali mais de 200 pontos abaixo do que estava, o que mostra a produtividade. E isso é um trabalho de quê? Da economia, claro que sim, do ambiente macro, mas também da qualidade dos empreendimentos que nós temos e das novas lojas que estão entrando, do novo mix do que está sendo implementado, desse trabalho diário de ver o que o shopping precisa, o que os clientes vão precisar na frente, os consumidores, e trazer as novas operações. Isso é uma mudança contínua, as pessoas mudam, as oportunidades mudam. Tem uma tabela que a gente traz todo trimestre, eu já fico louco com a RI aqui, vai voltar de novo, mas assim, eu mesmo confesso que aquela tabela é importante, que mostra a mudança de mix em 10 anos e mostra as opções que hoje nós temos, o que era muito diferente do que 20, 30 anos atrás, quando você tinha cinema como entretenimento, hoje você tem dezenas e dezenas de opções. Então, isso nos permite refinar e trazer essa produtividade que você tem visto, não é só nesse trimestre ou nos trimestres passados. Olha, 10 anos, a empresa é listada desde 2007, então vamos fazer 15 anos agora em julho. Vocês têm 15 anos de dados detalhados disponíveis e você vê essa produtividade contínua que a empresa tem apresentado trimestre a trimestre, com exceção de quando você foi forçadamente fechado durante a pandemia. Fora isso, é crescimento a todo trimestre. Obrigado, Armando. Bem claro. E desculpa, estão me lembrando aqui do aluguel. O aluguel é consequência. Você tá certo, se você tem uma venda em um lugar maior, as vendas crescentes, você vai conseguir cobrar o aluguel, né? O aluguel percentual, o aluguel fixo se torna sustentável. Se você, repara só, tem lugares que diz que o aluguel é zero e mesmo assim o lojista não fica. Então, o aluguel é a consequência desse trabalho todo que a gente falou, localização, qualidade, gestão. Gestão é fundamental, é isso. Nós não somos só o dono do shopping, nós somos os gestores do empreendimento, o que traz muito valor. Olha esse exemplo da exposição do Van Gogh em São Paulo, olha os eventos que nós promovemos nos nossos shoppings. Então, a cabeça nossa, né, de gestor faz muita diferença também na produtividade. Por isso que a gente gosta de gerir mais os shoppings do que o prédio, porque a gente consegue agregar valor e aumentar a produtividade. Obrigado, muito claro. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credentio, BTG Pactual. Bom dia, Pérez, Armando, time. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, mais direta, assim, sobre a taxa de ocupação. Queria entender como que vocês estão vendo o pipeline de negociações aí para novas locações ao longo do ano, né? Se puderem passar uma expectativa aí da evolução da taxa de ocupação, seria legal. E o segundo ponto é mais sobre as expansões, né? Se vocês puderem comentar um pouco do apetite da companhia aí por novos projetos de expansão de shoppings. Nesse momento, né, a companhia já está desenvolvendo algumas expansões, tem o Golden Lake, mas queria entender se vocês acham que o momento agora é ideal para acelerar o crescimento, né, dado que o portfólio tem performado muito bem, mas, por outro lado, a gente, enfim, tem uma economia aí um pouco mais frágil nesse momento, né, temos talvez um pouco menos de visibilidade do lado das políticas econômicas, né, dos próximos candidatos aí para a presidência da República, enfim, entender um pouco mais como vocês estão vendo esse cenário para crescimento. É isso. Obrigado. A gente tem 200 mil metros de projetos de expansões. Nós temos projetos prontos para o Morumbi Shopping, projetos prontos para o Barigui e outros mais, não, Marcelo? São Caetano, Jundiaí, todos. Shopping Sul. Esperando a oportunidade. Agora, evidentemente, é o seguinte, esse é um ano difícil, assim, sem dúvida, né? A grande preocupação da companhia, né, é não se endividar demais no momento em que os juros estão crescendo de uma certa forma muito mais rápido. Então, a gente é cauteloso nesse momento, mas
E também porque analisar o seguinte, se a gente tivesse que recorrer hoje ao mercado de capitais, a companhia estava vendo na bolsa metade do que ela vale em termos reais, então não vale a pena captar recursos, né? Demanda para ações novas a gente tem. Agora, não é um bom negócio, porque nós já estamos há bem pouco tempo, nós estamos valendo a metade do que a companhia valia. Se eu pegar 5 shoppings nossos, eu digo a você que eu atinjo o valor justo desses shoppings, tá? Ao valor total da companhia. A gente tem 20, fora os projetos imobiliários todos. A gente estava sendo subavaliado e também aquela celeuma, né, de que o e-commerce ia matar, ia acabar e tal. Mas se esqueceram que nem tudo na vida é digital. As pessoas gostam de se encontrar, né? Olha a alegria do carnaval, por exemplo. A nossa vida não se passa entre 4 paredes de uma família, um olhando a cara do outro. Imagina um sujeito autoconfinado 2 anos. Eu ainda bem que eu não fiquei um dia. Peguei Covid, mas e daí? Não tive nada, não. Continuei trabalhando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós vemos, assim, um momento com uma grande oportunidade. Quando, evidentemente, o mercado se retrai, nós sempre crescemos nas crises. Eu já passei por tanta crise, rapaz, mas nem sei. Uma crise de todo tipo que você puder imaginar. Entendeu? O primeiro empreendimento que eu fiz na minha vida, em novembro de 63, primeiro, né? Ainda era estudante, estudava economia na Faculdade Nacional de Economia. E aí eu fiz um empreendimento, novembro de 63, véspera de uma revolução, já havia uma grande movimentação política no país, e todo mundo dizia, esse cara é maluco, não vai vender nada, ninguém compra nada, só quer comprar comida, água, provisões, está todo mundo assustado. É um cenário até um pouquinho parecido com essa polarização das eleições atuais, não é isso? Eu lancei e vendi tudo. Agora, eu tinha que pagar 36 prestações. Tinha dinheiro só para pagar 6 do terreno que eu comprei. Se eu não montasse um empreendimento e vendesse 6 meses, eu estava quebrado aos 20 anos. Deu certo. E nós estamos aqui hoje com a alegria de poder estar trabalhando e estar realizando projetos de inovação, criando soluções que o mundo hoje olha para a gente. O mundo olha para a gente. Por exemplo, centro médico que tem no Barra Shopping, não existe nenhum shopping no mundo que tenha um centro médico com um movimento desse, o número de clínicas e de médicos trabalhando, e ninguém quer sair de lá. E o consumidor se acostumou, quem vai ao shopping todo dia, adota o centro médico como uma facilitação. Do outro lado também, quando você une a dor e o prazer, são 2 faces da mesma moeda. Quando você põe prazer, medicina é dor, lógico que é, e o médico, todo mundo adia, né? Vou depois, tirar uma radiografia, não, fica para depois, dentista nem falar. Então, as pessoas vão mais ao médico. Ou seja, eu vou ao shopping, enganamente, como o Machado de Assis falava, abre uma janela para a sua consciência. Tá? E vai ao médico feliz da vida. Ele depois toma um sorvete. Então, o que eu quero dizer é que foi um sucesso. E agora a gente está fazendo um multicerca e está fazendo essas novas inovações. Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Alô? 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 Elvis, você não escuta? Escuto sim. Desculpa, nós tivemos um problema aqui com a
a operadora, nós estamos numa linha de backup, talvez fique um pouco mais difícil de escutar, mas, Elvis, só para completar aqui, o Dr. Pérez está comentando, o importante é ter essa área. O momento a gente vai determinar, vide a demanda que venha de lojistas e também em termos de produtividade, de retorno que isso traga, e, obviamente, com juros mais altos, você tem um custo maior, que é a despesa financeira, mas nós estamos olhando sempre no longo prazo. Em relação à taxa de ocupação, nós não vamos fazer aqui um prognóstico para você, até porque a gente não tem uma meta de chegar a 95, 96, 97, não existe isso. O que existe aqui é uma preocupação constante de fazer as melhores locações, trazendo a melhor locação não necessariamente no maior valor de aluguel cobrado, mas num equilíbrio entre o aluguel cobrado e a operação, o que ela vai trazer para o shopping, o que ela vai contribuir para o mix. Nosso objetivo não é locar de qualquer maneira, botar uma área que custa caro para construir, valorizada, só para alocar e dizer que está ocupado e a taxa de ocupação foi para 98%. Não é esse o nosso objetivo. Então, não existe essa meta, mas eu posso dizer que a gente tem visto uma atividade maior, mais intensa nos comitês comerciais da companhia. Ok? Excelente, Armando. Muito obrigado. Obrigado também, doutor Pérez. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilotti, Goldman Sachs. Bom dia a todos. Obrigado por tomar minha pergunta. São duas, em realidade. Primeiro, queria falar um pouco aí sobre a troca de lojistas. Então, vocês falaram sobre isso no release e um pouco mais cedo no call, mas isso subiu e eu estou entendendo que tem um flight to quality, que vocês têm um foco em melhorar o mix, mas eu queria entender um pouco mais sobre como se vê esse mix. Seria menos eletrodomésticos, seria mais roupa, enfim, qual seria a sua visão a meio prazo do mix ideal para Multiplan? E a segunda pergunta é sobre o aplicativo Multi. A gente viu que tem bastante engajamento, que tem bastante pessoas usando, e eu queria saber se vocês veem isso como um tipo de serviço de condomínio para o inquilino, ou você vê isso como um serviço que vocês podem monetizar no futuro de alguma maneira, não sei, em análise de dados. Então, enfim, pergunta aberta, se vocês veem isso como crescendo mais e sendo outra coisa no futuro. Obrigado. Joel, obrigado pela sua pergunta. Primeiro, em relação à troca de lojistas, a gente pode olhar a fotografia de cada trimestre e a gente coloca aqui nesse trimestre, por exemplo, que a parte de artigo escritório perdeu área e vestuário ganhou área. Se você pegar o trimestre anterior, você vai ver que vestuário perdeu área e serviço ganhou área. Então, assim, as negociações não é um trade que liquida em 2 dias, né? É um negócio que demora, é uma negociação, são às vezes meses, às vezes anos conversando para trocar um lojista, pegar a área, etc. e tal. Então, essa fotografia que está aqui no trimestre, ela é muito pontual, ela não deveria ser usada como uma tendência de longo prazo. As tendências de longo prazo, eu vou voltar àquele gráfico que nós colocamos todo trimestre, na mudança de 10 anos. Então, eu diria para você que você falou de mix ideal. O mix ideal não existe, porque a gente está sempre pensando em como melhorar, como crescer, como evoluir, como fazer, prestar um serviço melhor para o consumidor. Então, dentro disso, nós estamos sempre mudando o mix, sempre vendo o que está surgindo. E muitas vezes, como é o caso do Centro Médico, o Dr. Pérez falou tantas vezes aqui nessa conferência, ou do Multicer, que ele também deu exemplo, que são visões de futuro, né? São coisas que nós estamos plantando hoje, exatamente para uma demanda social, olhando lá para frente. Então, isso a gente vai sempre estar implementando. Então, eu diria, o mix ideal, ele é uma utopia. Ele não existe, porque a gente está sempre evoluindo,
sempre indo atrás. Acrescentar um ponto, Armando. O mix ideal é a satisfação máxima do consumidor, das pessoas que vão. É isso que a gente busca. Dar mais prazer à pessoa, mais conforto, mais segurança. Tá? O que a gente tenta oferecer às pessoas é um ambiente de plenitude, de máximo prazer. Lógico que dentro disso a gente deriva para serviços médicos, a saúde é tão importante quanto comprar uma camisa. Né? Por exemplo, o sujeito vai comprar uma camisa de R$120 ou 130, que é mais ou menos a consulta que é subsidiada, nós subsidiamos isso lá no Multicer, tá? É de R$130. Mas ele pode fazer uma consulta. Você tem um problema psicológico. Quem não tem um problema psicológico dentro de um shopping? Acho que não tem ninguém que não tenha um problema. Quem disser que não tem nenhum problema, não está vivendo. Está morto. Então, essa é uma coisa que a mente humana parece que é um mistério, né? Você falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas necessidades, suas carências. E pessoas que estão num grau de aflição tremenda, que às vezes se suicidam até. Nós já tivemos casos de pessoas que se suicidam até num shopping. Tá? Se tivesse esse serviço, ele poderia falar com alguém poderia ter evitado uma tragédia. Tá? Então, nós somos humanos. Não adianta imaginar que um shopping vai evoluir independente daquilo que o ser humano precisa. E o que o ser humano precisa é mutante. Os desejos vão mudando com o tempo. Quem imaginava há 40 anos atrás que você teria um aparelho na mão que você fala aqui com uma pessoa no Japão em tempo real no instante? Isso mudou muito também o comportamento das pessoas, mas criou uma dependência psicológica, segundo o psicanalista ou psiquiatra Augusto Cury. Ele fala que o celular cria uma dependência tal que depois, se uma pessoa perder um celular 6 horas depois, ela entra numa síndrome de abstinência parecido com uma pessoa que usa drogas. Alguém já perdeu um celular e não encontrou? Já pensou? Tem gente que acha que perdeu a alma, perdeu a vida porque perdeu o celular. Isso é uma loucura total. A gente está trabalhando também. A pandemia trouxe muitos problemas psicológicos, muitos problemas graves para as pessoas que ficaram traumatizadas, né, com um pânico que foi criado, inclusive, de certa forma, até exagerado, desnecessário, porque as pessoas ficam muito assustadas. Né? Então, a gente hoje entende que isso é uma coisa pioneira. Muita gente pode achar que a gente é maluco de achar que está querendo também tratar de pessoas com problemas emocionais. Quem não tem problema emocional? Quem não tem? Todos nós temos. Então, entenda, o nosso trabalho é antecipar aquilo que é uma tendência, né? Aquilo que é uma demanda e que o shopping pode oferecer. Já foi o tempo que a gente oferecia só produtos e mercadorias. Hoje o shopping, grande área do shopping, são serviços. Tá? E vai ampliar mais, cada vez mais. Nós estamos na era dos serviços. Então, nosso trabalho é de escutar o que as pessoas querem, o que elas sentem, e se colocar no lugar delas. Quer dizer, o que seria bom para mim ou seria bom para as pessoas. E a Multiplan tem sempre essa preocupação de entregar mais do que as pessoas esperam. E, Joel, em relação ao Multi, o Richard está aqui, eu vou só antecipar, Richard, assim, a nossa escolha no caminho de estratégia digital não foi de vender produtos, né, que você poderia ter ali uma monetização imediata, teoricamente, num take rate. A nossa estratégia sempre foi e está sendo reforçada nesses últimos meses, muito mais em geração de valor para duas pontas, 2 clientes que são os nossos principais clientes, o consumidor e o lojista. Nós vemos
a riqueza de dados, gerando informações fundamentais para melhorar ainda mais a nossa gestão, para trazer subsídios maiores aos nossos gestores em termos de mix, que foi uma pergunta que você fez antes, de localização de loja, de ajudar de vender mais certas lojas. Quando a gente pega, por exemplo, agora na Semana do Consumidor, e tivemos quantas trocas? A gente teve 10% dos lojistas participando com cupons presenciais. Pois é, então tudo isso faz parte da nossa estratégia, que não é de cobrar do lojista por isso, é de gerar um valor adicional por estar no shopping da Multiplan, através dessa inteligência que a gente consegue ter um data lake que é criado, desse aprendizado que nós temos. Para o consumidor gerar conveniência, ele entra no aplicativo, ele faz a pergunta pela inteligência artificial, ele vê o horário de funcionamento, ele marca um cinema, marca um médico, ele compra uma mercadoria que a gente direciona via WhatsApp do lojista, é gerar valor do consumidor e para o lojista. Pode ser monetizado? Pode. Tem N maneiras de monetizar. Não está na hora. Está na hora de investir e de gerar valor. É isso que a gente pensa. Ok? Tá. Muito obrigado. Obrigado a você, Joel. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Santander. Obrigada pela pergunta, pessoal. Bom dia, né? Parabéns pelos resultados também. Todas as minhas perguntas, na verdade, já foram respondidas, mas eu queria voltar só um pouquinho nessa questão de M&A e com relação a poder de barganha com o varejo, assim, né? Então, a Aliança, junto com a BR Malls, vai ser uma empresa aí de quase 70 shoppings. Eu acho que parte do argumento né, que eles colocam para a fusão é sobre eles se tornarem muito grandes e muito expressivos com relação ao varejo, né? E vocês têm algum overlap com eles em algumas praças, assim, é um fator de preocupação para vocês perderem um potencial poder de negociação com o varejo, que eu entendo que hoje a Multiplan tem um poder muito diferenciado com o varejo por causa da produtividade dos ativos. Mas eu queria só entender assim, se é uma preocupação para vocês ou não, business as usual para vocês aí. Olha, Fanny, aqui o José está te respondendo, viu? Não é um fator de preocupação, não, sabe? Uma preocupação nossa é, evidentemente, em rentabilizar a companhia cada vez mais. Necessariamente, o fato de você ter quantidade de shopping não atrai o bom lojista, o bom varejista. Ele quer ponto, quer tráfego, quer local, onde as pessoas comprem muito. Tá? E, evidentemente, isso tudo é mais ou menos um conjunto de fatores, né? Nós, do nosso lado, oferecemos muito serviço, ambiente bom, agradável, uma série de coisas, pontos ótimos já estão formados. Tá? É que o varejista sabe que ele, para vir para o Brasil, ele tem que falar conosco. Assim como determinadas coisas também, ele também tem que falar com o Iguatemi, que é uma rede que hoje traz assim, uma qualidade muito boa. Quer dizer, entendeu? Então, o que eu posso dizer a você é o seguinte: nós vamos continuar crescendo verticalmente, o que significa que os nossos shoppings vão se expandir ainda e vão trazer muito retorno. Agora, nada impede, como nós somos uma empresa full service, ou seja, nós temos engenharia, temos arquitetura, temos advogado, ou seja, nós temos uma estrutura originariamente imobiliária, uma estrutura para empreender. Nós criamos. Tá? Então, sempre que tem uma oportunidade de desenvolver um projeto imobiliário, os terrenos que nós compramos há anos e anos atrás são um valor muito baixo. Hoje, nós podemos incorporar nas áreas contíguas do shopping, fazendo empreendimentos a um preço bom, porque o terreno também foi comprado há muitos anos, e nós compramos no tempo que os terrenos não valiam nada, porque as nossas áreas onde fizemos shopping eram periféricas. Tá? Nós chegamos a comprar um pedaço de fazenda de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto. Quanto valia um pedaço de cana? Acho que valia R$1.
Depois nós compramos um outro terreno ao lado do nosso shopping, anos e anos depois, nós pagamos R$3.000. A valorização que tem no entorno do shopping ela é exponencial. Esse é um ativo que não está demonstrado, mas que a gente sabe que tem ali um potencial. Que só depende da nossa vontade de empreender o quê e no momento certo. É isso. Acho que o mercado imobiliário, com essa inflação que nós estamos vivendo, ele sempre foi um acolhedor, ao longo dos anos, de investimentos. Porque as pessoas, às vezes, compram imóvel com medo da inflação, né? Ou compram porque amanhã vai ficar mais caro. Um pouco de inflação, não sou a favor da inflação, acho mal, terrível, porque redistribui renda, mas a inflação cria um mercado vendedor. Mas se você não comprar... Bom, hoje nós temos um outro problema, né? Nós temos uma demanda reprimida, as pessoas ficaram em casa há 2 anos e agora se dão conta que perderam 2 anos de vida, está com dinheiro, mas não usou. E a vida está passando. Então, a corrida... Aí você chega na loja, não tem isso, não tem aquilo e tal. Lógico que gera inflação. Quer comprar carro, não tem. Não tem. Então, hoje, você tem uma inflação gerada, em parte, porque a oferta de bens e serviços caiu muito, né? Está se produzindo menos. Do outro lado, as pessoas querem comprar, né? Querem satisfazer um desejo e não tem um produto. E ainda vem uma inflação que cria o mercado vendedor. Infelizmente, é assim. Se eu não comprar hoje, amanhã está mais caro. Pior é que, se não comprar agora, amanhã não tem um produto. Então, você tem 2 fatores que mexem muito com a inflação. Uma oferta não corresponde à demanda. Se quiser comprar um carro, mesmo nos Estados Unidos, acabei de empreender um edifício lá, foi totalmente vendido, muito bem sucedido, né? E os diretores meus dizem o seguinte: aqui não tem carro também para comprar, tem que comprar carro usado. Mas os Estados Unidos, que é um país da produção de carro, não tem carro para vender. Tem que comprar usado. E o usado está mais caro do que o novo. Então, nós estamos vivendo essa consequência da pandemia, que foi um pandemônio no mundo, e estamos pagando um preço. O mundo está pagando um preço caro por isso. Mas nossa companhia já passou por tantas crises, tantas situações, e a gente soube se adaptar, continuou crescendo. Eu acho que a gente vai continuar crescendo. Aqui tem uma escola, as pessoas que trabalham na empresa são pessoas que entram e nunca mais saem. Aí você tem o hábito de estender muito tempo das pessoas, mas isso é maravilhoso, porque a gente não trata as pessoas como uma máquina de produzir, a gente está com um ser humano. Isso aqui é uma grande família. E assim será sempre que o sentimento é a nossa arma principal. Nós botamos o coração naquilo que nós fazemos. Não sei se eu respondi a você. Sim, respondeu sim, seu Pérez. Muito obrigada, viu? Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Isaac Pérez para as últimas considerações. Senhor Pérez, pode prosseguir. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e tiveram a paciência de nos escutar, pedir desculpas porque nós não temos podido responder adequadamente, e dizer que agradecemos muito a atenção de vocês. Esperamos vocês no próximo trimestre, se Deus quiser, com resultados melhores. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Multiplan está encerrada. Tenham todos um ótimo dia.